Capítulo 7. Mateus Búrigo Dalmolin, Silmar Dalmolin e Dirceia Elizabeth Búrigo Dalmolin. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Nada é por acaso. Sempre tive interesse em escrever um livro, ou pelo menos parte dele. E sempre que lia ou escutava a frase de José Martí, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. 3 coisas que cada pessoa deve fazer durante sua vida. Eu sentia que já deveria ter começado. Plantar uma árvore, no sentido literal, já plantei. Ter um filho, tenho 2 filhas lindas. E logo me faltava somente escrever um livro. Sempre pensei em redigir algo de minha formação, mas caía no aborrecimento. Tentei algo sobre filosofia, mas o plano não seguia adiante. Histórias fictícias também, mas não passavam de algumas poucas páginas. Sei que não saíram por pouco descaso meu, falta de comprometimento, envaidados por outros planos. Certo dia, durante o meu horário do almoço, recebi uma mensagem de meu ex-professor e amigo Antônio Carneato, o qual escreve também a sua história no capítulo 1 desse livro, pedindo para responder algumas perguntas de um questionário seu. Era um formulário contendo 15 questões, sendo que ao respondê-las uma me chamou a atenção, ao que perguntava se eu estaria disposto a escrever um pouco da minha história remetendo às minhas origens italianas. Pensei um pouco, refleti e tomei coragem de colocar algo no papel, mesmo que a minha história não interessasse aos outros. Porém, esse seria o momento ideal para escrever algo da história dos meus antepassados, o que sempre me interessou bastante. Durante esse processo, várias vezes meus olhos se encheram de lágrimas e eu era obrigado a dar uma pausa na escrita. Os relatos me emocionavam e parecia que estava vivendo toda a saga da imigração de minha família. Enquanto escrevia, também relembrava com muito saudosismo de minha infância, o que me fazia voltar ao tempo. Que sensação estranha. Nunca havia sentido uma saudade tão grande no meu passado. Bom, chega de papo. Vou me apresentar e contar uma breve história dos meus antepassados, através de pesquisas e relatos de meus pais e nonos e nonas, e por final o relato até os meus 15 anos. Me chamo Mateus Búrigo Dalmolin. Nasci em 18 de abril de 1980, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Sou filho de Silmar Dalmolin e de Dirceia Elizabeth Búrigo Dalmolin. Tenho 2 irmãs, Graziela, 1981, e Júlia, 1990. Sendo o nome dessa última em homenagem ao meu bisnono Giulio, que contarei a sua história nesse capítulo. Sou casado com Carina Medeiros Martinhago e tenho 2 filhas, Lara Martinhago Dalmolin e Júlia Martinhago dos Santos. Tenho descendência italiana das 2 partes, pois carrego o sobrenome Búrigo e Dalmolin, e daqui para frente pretendo contar um pouco esta história. Meu pai, Silmar Dalmolin, nonos, Severino Dalmolin, Henriqueta Bife Dalmolin. Bisnonos, Giulio Dalmolin e Domênica Dinca, Frederico Bife e Dozolina Dalmolin Bife. Mãe, Dirceia Elizabeth Búrigo Dalmolin. Nonos, Jaci Donato Búrigo e Maria de Lourdes Giassi Búrigo. Bisnonos, Carlos Búrigo e Marina da Holt, Olívio Giassi e Maria Guedin Giassi. História da parte de meu pai, Silmar Dalmolin. Meu pai se chama Silmar Dalmolin e é filho de Severino Dalmolin e Henriqueta Bife Dalmolin. Neto de Giulio, filho de Boaventura Dalmolin, que emigrou com a família da Itália no final do século XIX. Boaventura Dalmolin nasceu na província de Belluno, na comunidade de Sedico, região de Vêneto, na Itália, e foi casado com Regina Servo, também desta mesma localidade. Deste matrimônio nasceram 11 filhos, sendo Jerônimo, Giulio, Giuseppe, Madalena, Verônica, Pierina, Domênica, Giovanna, Genovefa, Isidoro e Prosperina. Como sabido, naquela época, a Itália estava passando por um momento de reestruturação e os problemas socioeconômicos estavam trazendo miséria à população. A imigração é estimulada pelo próprio país como uma alternativa para a redução dos problemas gerados. Então,
muitos italianos e suas famílias decidiram emigrar para outros países, sendo o Brasil um dos mais escolhidos, devido ao estímulo do próprio governo brasileiro, que precisava de mão de obra após a abolição da escravatura. O patriarca Boaventura, já amargando a fome e a pobreza e sem outra alternativa, reuniu a família e consentiu em migrar para o Brasil, com a esperança de uma vida melhor. Como bom carpinteiro, Boaventura construiu uma carroça de madeira para acomodar seus filhos menores, sua esposa Regina e os baús com as tralhas necessárias à viagem, já que o porto de embarque do navio ficava na cidade de Veneza, distante de mais de 100 quilômetros da comunidade de Sedico, onde residiam. Saíram ao amanhecer, porém sentado na porta da casa, chorando desolado, ficou Jerônimo, o filho mais velho, em idade militar, proibido de sair da Itália, a qual nunca mais tiveram notícias. O caminho era longo. Boaventura, Giuseppe e Júlio se revezavam na puxada da carroça, e volta e meia paravam na estrada exaustos e tristes por terem deixado Jerônimo para trás. Foi assim então, puxando a carroça por mais de 100 quilômetros, que chegaram a Veneza e embarcaram com destino ao sul do Brasil. O passaporte da viagem, até hoje guardado na casa de minha nona Henriqueta, junto com as louças da família, foi assinado em 1891 e traziam a família Boaventura e Regina e os filhos Júlio, de 15 anos, Giuseppe, 14, Madalena, 12, Verônica, 11, Pierina, 9, Domênica, 7, Giovanna, 6, Genoveva, 5, Isidoro, 3 e Prosperina, 2. A família recém-chegada se estabeleceu na comunidade de Segunda Linha, em Sara, Santa Catarina, cidade vizinha de Criciúma, na localidade de Morro Bonito. Desde a chegada dedicaram-se à plantação de café, uva e banana. Júlio e Giuseppe cresceram por ali e continuaram cuidando das lavouras da família. Júlio, meu bisnono, casou-se com Domênica Dinca e teve 13 filhos: Ventura, Líbero, Marco, Giacomo, Quintino, Severino, que faleceu com 2 meses de vida, Severino, meu nono, Maria, Líbera, Gertrude, Cláudia, Severina e Marcolina. Nos finais de semana, conta a nona Rica, Henriqueta, as famílias se reuniam e rezavam um terço em conjunto, e depois os mais velhos iam jogar bocha, jogar moura e cantar as cantigas italianas, relembra. Ela, que era neta de Giuseppe, irmão de meu bisnono Júlio, já gostava de seu primo Severino. Nona Rica, desde então pequena, ajudava a mãe Dosolina, minha bisnona, nos afazeres da casa, e foi com ela que aprendeu a fazer o pão de batata do cará, um tipo de inhame que tem a casca parecida com a mandioca, porém seu formato é arredondado. Esse era enrolado em folhas de caeté, que é a bananeira do mato, e assado no fogão a lenha, que ficava na rua. Também aprendeu com a mãe Dosolina as rezas e ladainhas e italianos, e que faz até hoje. O amor de nono Severino e nona Rica foi aumentando, e então casaram-se no ano de 1950. Uma união próspera. Continuaram com dedicação o plantio de bananas, junto com o sogro Júlio e a sogra Domênica. Ela recorda que levava café todos os dias ao bisnono Júlio, e ele falava: "Vede la finestra, guarda il tempo". Tiveram 10 filhos, sendo um deles meu pai Zilmar. Nono Severino deixou saudades e faleceu quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Meu pai Zilmar conviveu com a família e os seus nonos paternos, Júlio e Domênica, até os 8 anos, sendo que depois foi morar com a sua nona Dosolina e o seu nono Frederico, que eram seus nonos maternos, no bairro de Santo Antônio, em Criciúma. Saí de casa para cuidar dos nonos, conta ele. Sua nona Dosolina plantava verduras e ele saía todos os dias cedo para vendê-las em seu cestinho. Seu nono Frederico falece e ele sozinho fica cuidando de sua nona até que foram morar com sua tia Lila. Seu Modesto, esposo de Lila, tinha um armazém e também um açougue aonde carneavam porcos. Meu pai conta que trabalhou até os 18 anos lá. Algum tempo depois conheceu a minha mãe e se casaram.